No capítulo anterior, vimos como foi o ataque de Asuras e Rakshasas ao reino de Ayodhya. Em um ponto-chave da história, através de descomunais sacrifícios ao Dharma, Ravana consegue de Brahma a promessa de não ser derrotado nem por deuses, nem por demônios. Com isso, agora Ravana e seus demônios subjugaram até mesmo os deuses mais poderosos, como Indra. Antes que tudo piore, Indra vai até Brahma pedir ajuda. Brahma lembra então que Ravana pediu que não fosse derrotado nem por deuses nem por demônios, mas deixando de lado os homens. E sugere que Indra fale com o próprio todo-poderoso Narayana para que vá à Terra como homem e derrote Ravana. Ciente dos acontecimentos, Narayana e sua esposa Lakshmi decidem que devem reencarnar como humanos e assim o fazem. Narayana encarna nos 4 filhos do grande rei Dasarata, enquanto Lakshmi encarna como Sita, uma das filhas do grande rei Janaka, de Mithila. Alguns anos depois, Rama e Lakshmana partem em uma missão para enfrentar os demônios de Ravana que aterrorizavam a floresta. Com uma incrível demonstração de força e poder, os irmãos derrotam os demônios de Ravana. Após derrotarem esses demônios, eles são convidados a participar do torneio que tem como prêmio maior a mão da princesa Sita. Será que Rama conseguirá reaver seu grande amor? E como ele conseguirá derrotar o grande Ravana, que subjugara até mesmo os mais poderosos deuses da Terra? Então ele leva Rama e Lakshmana até Mithila e lá havia um grande arco. E o arco era tão grande que tinha que ser carregado num grande carro de bois, era imenso o arco de Shiva, ninguém conseguia nem segurar aquilo, que dirá envergar. E evidentemente Rama pega o arco com muita facilidade e enverga com tanta força que parte o arco de Shiva. As pessoas se assustam, bom, quem é esse jovem? E Sita se apaixona perdidamente por ele. Ou seja, ele já sai de lá casado, vai para casa já casado com Sita. Chega lá, tudo transcorre muito bem. É que numa certa ocasião, seus 2 irmãos mais novos, Bharata e Satrugna, saem para fazer uma viagem. E o rei, nesse ínterim, ele resolve, o rei das Aradas, que por já ser muito idoso, seu filho já tinha 18 anos, Rama, todo mundo o amava, todo mundo esperava por isso, ele ia fazer sucessão e entregar o trono a Rama. Anuncia isso, todos acham maravilhoso, todo mundo fica muito feliz. Uma das partes mais bonitas do livro é o discurso dos conselheiros do rei, dizendo por que eles amavam a Rama e por que ele era um rei perfeito. Muito bonito. Sempre tem que haver um elemento aí de perturbação para poder, porque o karma dele não era esse. Vocês sabem que ele veio à Terra para combater Ravana. Então ele tinha que sair dali. Portanto, tinha que haver um agente histórico para fazer com que ele não estivesse ali, sim, em Lanka, combatendo Ravana. Isso acontece através da inveja de uma velha ama. Tá? Essa velha ama, corcunda, chamada Mantara, ela vai até Kaikeyi, que é a esposa mais jovem, lembram aquela que guiava o carro de guerra lá de Dasara, e diz, olha, se você deixar que Rama assuma, ele não é seu filho. Ele vai submeter você como uma escrava. E a mãe dele vai te colocar como uma escrava, porque você vai deixar que outro príncipe, que não seu filho, assuma o poder. Você não pode permitir. E ela fica surpresa, Kaikeyi, mas ele é como um filho para mim. Porque todos os príncipes foram criados por todas as mães, mas ele é como um filho para mim. Não, você não pode permitir isso. Se você permitir que outro príncipe, que não Bharata, assuma o poder, ele vai te submeter e vai te colocar como uma escrava. O seu filho tem que assumir o poder. Mas como eu vou fazer isso? Use os seus 2 pedidos. Use os seus 2 pedidos. E aí Kaikeyi cai na tentação. E fica desesperada e começa a puxar os cabelos e a chorar, mandam chamar o rei e diz, o que aconteceu comigo, contigo, minha esposa?
Alguém te feriu? O que você pedir? Me diga o que está acontecendo. Ela diz, eu quero usar os meus 2 desejos. Claro, a hora que você quiser. Eu quero que Bharata seja rei. E eu quero que você mande Rama para o exílio na floresta por 14 anos. Tudo isso instruída por Mantara. Porque depois de 14 anos, se ele voltar, o povo já vai ter se esquecido dele. Porque se ele não for banido, ele vai tirar Bharata do poder. Então eu quero que Rama vá para o exílio na floresta por 14 anos, que Bharata seja rei. Aí o rei desespera. Nossa Senhora, uma loucura, muda de ideia, Kaikeyi. E ela, não. Ele, tá bom, eu vou fazer o que você pede, mas isso vai ser a minha morte. Você provocou desgraça em Ayodhya. E ele faz. E essa é uma das partes mais bonitas que tem. Muito bonita. Porque ele chama Rama sempre com Lakshmana atrás, né? Chama os dois e anuncia, olha meu filho, você não vai ser mais o rei, e você vai ser banido para a floresta por 14 anos, seu irmão Bharata vai assumir, foram pedidos de Kaikeyi, conta toda a história para ele, e o próprio rei, desesperado, diz, olha, por favor, me desobedeça, não faça isso, por favor, fique, me deponha do poder e fique, porque isso é uma injustiça. E Rama, super sereno, não, meu pai, não posso fazer isso. Existe uma lei no universo, existe um Dharma. Cada vez que uma promessa é descumprida, um pouco do Dharma é desmoronado. E o dia que o Dharma desmoronar, as estrelas não têm por que cumprir a sua promessa de não se arrojar sobre a terra. Ou os mares não têm por que cumprir a sua promessa de não se lançar sobre os homens. Todo o universo se destruirá quando o Dharma for rompido. E ele sereno, absolutamente. O pai desesperado amaldiçoa. Essa lição da maldição na tradição indiana é muito poderosa. Um homem justo como Dasarata, quando ele amaldiçoa, é lei. Ele amaldiçoa Kaikeyi e diz, você irá arder no mundo dos Asuras. Né? Rama diz, não, levanta a tua maldição. Ela fez o que fez e era necessário. Retira a tua maldição e a perdoa. Ela nada mais faz do que ser a mão invisível do Dharma. Ela faz com que se cumpra a lei. Né? E ele sereno e todo mundo indignado. Todo mundo pedindo que ele se revoltasse e ele sereno. E se retira para a floresta. Evidentemente, o seu irmão, que jamais se separa dele, que é Lakshmana, vai com ele, e Sita, que também não aceita se separar dele, vai com ele. E vão os três, para desespero de todo o reino, vão os três para a floresta, né? Para o exílio. O reino, em desespero, todo aquele sofrimento, imediatamente Dasarata morre. O rei, seu pai, morre de desgosto. Né? E Bharata, voltando de viagem, chega e encontra aquele caos, aquela loucura. O que está acontecendo? Aí contam para ele tudo o que tinha acontecido. Ele diz, mas maldita seja minha mãe, por que fez isso? E vai à floresta atrás de Rama, pedir que Rama volte. E Rama diz, não. Ouve o teu coração tem o eco do Dharma. Nosso pai não merece, ele que foi um servidor do Dharma, que nós, agora, seus sucessores, rompamos com as suas promessas. Ouve o teu coração, que aí reside o Dharma ecoa no teu coração. E aí Bharata pede as sandálias de Rama, para colocar as sandálias de Rama no trono. De tal maneira que quando Rama voltasse 14 anos depois, estaria as suas sandálias lá esperando por ele. Rama entrega as suas sandálias e continua no exílio. É muito, muito interessante, com um determinado momento eles se adentram na floresta, encontram um cidadão que era um selvagem e que era o rei ali da floresta, tá? Chamado Gurra. E esse Gurra havia sido muito amigo do pai de Rama. E aí, quando Rama e Sita vão dormir, sempre Lakshmana é muito interessante porque ele se dispõe a ser o guardião do irmão e da esposa. Portanto, durante os 14 anos que eles passam na floresta, Lakshmana não dorme. Ele vela à noite pelo irmão. Ele vela ao sono do irmão. 14 anos. Ele jura pelo Dharma que ele serviria ao seu irmão. Portanto, ele abre mão de dormir todas as noites e ele vela pelo sono dos dois. E continuam os três a floresta dentro. Aí eles vivem ali mais alguns anos, depois saem caminhando e assim os anos vão passando. Até que chega ao 14º ano do exílio. E aí, passado o 14º ano, numa ocasião, Rama estava passando perto de uma floresta de Dandaka. Uma demônia, Surpanaka, uma Rakshasa, era irmã de Ravana, vê os três e se apaixona pela beleza de Rama, que era um jovem esplêndido. Se apaixona por ele, chega e diz, por que ficas com essa garota? Por que não vens comigo? Eu te faço meu esposo. Eu te darei tudo o que quiseres. E Rama a rejeita. Aí ela vai para Lakshmana também a rejeita. Ela fica enfurecida contra a Sita e se lança contra a Sita. Aí Lakshmana vai e decepa suas duas orelhas e diz, só não te mato por seres mulher. Ela fica enfurecida e chama o exército dos Rakshasas.
Aí Rama diz, olha, Lakshmana cuida de Sita. E ele sozinho enfrenta o exército dos Rakshasas e mata todos. Trucida o exército dos Rakshasas. E ela fica olhando aquilo e diz, mas como pode um homem? E vai contar para o irmão dela. Olha, esse exército que estava na floresta de Dandaka foi todo dizimado. Ele disse, quem foram? Foram deuses? Foram demônios? Não, foi um homem. Um homem? É, um homem. E por que ele fez isso? Ah, porque eu avancei contra a esposa dele. E, aliás, a esposa dele, Ravana, era digna de ser tua. Porque é uma mulher belíssima. Tá? Nunca tivestes nos braços uma mulher como Sita. Se eu fosse você, ia lá dar uma olhadinha. Ravana, ah, é? Aí ele já se interessou. E ele se dispõe a ir à floresta de Dandaka. Os Rakshasas, eles têm o poder, e particularmente Ravana tem esse poder, de tomar a forma que bem entendem. São seres muito plásticos. E aí ele monta toda uma armadilha para pegar Sita. Ele faz com que um dos Rakshasas, Marisha, tome a forma de um veado de ouro, uma corça dourada, belíssima. E aquela corça passa correndo na floresta diante de Sita. Sita olha e diz, olha que animal lindo, esplêndido, Rama, pega para mim. E Rama diz, fica aqui. E Lakshmana guarda ela e vai atrás do animal. O animal correndo, ele atrás. Nada mais era do que uma ilusão. Né? E aí, quando ele chega para pegar o animal, que ele vai pegá-lo, o animal se transforma num demônio. Ele mata esse demônio, que é Marisha. Mas Marisha, antes de morrer, lança um grito imitando a voz dele, pedindo socorro de Lakshmana. Socorro! E Sita e Lakshmana ouvem. Aí Sita diz, vai lá, vai socorrer Rama. E ele diz, não, isso é uma ilusão, eu não vou. Não existe um animal como aquele no mundo. Aquilo era uma ilusão, eu não vou. Ela diz, não, como pode você não for, vou eu. Aí Lakshmana, tá bom, tá certo. Aí ele traça um círculo no chão e diz, olha, não sai daqui, que dentro desse círculo você está protegida. Traça uma circunferência e coloca lá dentro. Diz, não sai daqui. E vai atrás de Rama. Nisso aparece Ravana, transformado na figura de um ancião. Um Brahmane, um ancião, uma pessoa já muito cansada, ele diz, minha filha, você não pode me dar um pouco de água? E ela, muito atenciosa, né, vai atender o ancião. E ele começa a conversar com ela e, de repente, começa a puxá-la para fora, né, e ela sai do círculo. Confiando, ela sai do círculo mágico. Ele diz, olha, eu vim aqui, na verdade, para te tomar como esposa. Ela diz, está brincando de tomar como esposa? Aí ele toma a forma real dele. Diz, eu sou o rei dos demônios. Ninguém pode comer, eu sou mais poderoso que os deuses. E te quero como esposa. Colocarei todo o meu poder a teus pés. E ela, de jeito nenhum. E aí ele a pega à força, e sobe num carro voador que ele tinha, que também tinha sido confeccionado pelo arquiteto Celeste, sobe nesse carro voador e voa para Lanka. E ela gritando, pedindo socorro, e ele a sequestra, rapta Sita. Isso havia um abutre, que era o rei dos abutres, Jatayu, que também havia sido muito amigo do pai de Rama, da Zarata, que vê e atenta contra Ravana e luta contra ele, luta ferozmente, é ferido mortalmente, mas tenta deter o sequestro, não consegue. E Sita, como uma forma de ser encontrada, ela vai tirando bracelete, lenço, tudo que ela pode jogando pelo caminho, como uma pista, né? Para tentar mostrar que ela tinha passado por ali.